Gente, a vida é uma coisa muito incrível e principalmente a matemática, né? Como vocês já devem saber muito bem. E ela, em especial, fala sobre alguns assuntinhos que são né, vários, diferentes, como por exemplo a tal da geometria. E na geometria nós temos os ângulos. E dentro dos ângulos nós podemos juntar duas retinhas bonitinhas, né? Com um vértice e formar um ângulo, beleza? Só que daí, se eu formar mais uma reta, nós vimos que formamos triângulos, certo? Então aprendemos isso na aula passada. Se eu for mais um, daí eu vou ter três ângulos aqui, sei lá, um beta e um teta, por exemplo. E com esses três ângulos, nós chamamos ele, então, essa figura de triângulo. Uau, nossa! Só que daí começam a aparecer figuras que são maiores, que são compostas de outros triângulos. Como, por exemplo, um quadrilátero, em que eu tenho um vértice a mais, portanto, eu vou ter um ângulo a mais. Eu vou ter aqui outro triângulo dentro dele. Aí nós teríamos outras letras para esses vértices e etc., para esses ângulos. E eu poderia colocar outro triângulo dentro dele, e daí eu teria um pentágono, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia colocar um outro triângulo, e nós teríamos um hexágono, e assim por diante. Cada vez mais eu ia colocando vários triângulos, e eles vão formando novas figuras. Até por isso que a gente diz, né, que os polígonos são vários triângulos que foram montados e se formaram ali, né, o, os ângulos dos polígonos normais que a gente vê. Então, o que a gente vai ver hoje é justamente polígonos, ok? Os polígonos, eles são figuras que nós temos nomezinhos para cada lado, ok? E cada lado nós temos, por exemplo, o mesmo número de 9 e 10. O 10 vai ficar lá embaixo. Deixa eu dar uma arrastadinha aqui para baixo só. Aí, o 10 ali. Então, nós temos o mesmo número de lados, é o número de vértices, o número de ângulos, então tudo vai ser a mesma quantidade. Tá? Daí nós temos alguns nomes para eles, que vocês já devem ter visto lá desde o 6º ano. E aqui a gente chama esses daqui de triângulos normais, né? Basicão. Os de 4 lados são chamados de quadriláteros. Não é de quadrados, tá, gente? É quadriláteros. Por quê? Porque nós temos vários tipos de quadriláteros. Não é só o quadrado. Existe o retângulo, existe o trapézio, existe o retângulo, existe o paralelogramo. Existem vários que são quadriláteros. Daí, a partir disso, nós não temos mais muitos nomes diferentes, não. Todos começam a ser pentágono, hexágono. Todos vão terminar com o ágono. Ok? Então, nós temos aqui heptágono. E assim por diante. Octágono. O 9 chama-se eneágono. Ele é um pouquinho diferente. Como se chama. E até o 10, que seria o nosso último, hecágono. Por que a gente diz que é útil? Porque a gente geralmente não fala o nome dos outros. Existem ainda mais nomes, obviamente. Posso escrever infinitos, né? Mas até o 10 é praticamente que a gente trabalha, tá? Máximo 10.
Vocês vão ver que vai ter exercícios ainda hoje que vão ter números de polígonos bem maiores. Por exemplo, polígono de 24 lados. Mas como é que eu vou chamar o polígono de 24 lados? Eu não vou dizer o nome dele, eu vou dizer polígono de 24 lados. Os únicos que eu vou dizer o nome é até o 10, ok? Então não precisa se preocupar com os nomes a partir disso. E digo para vocês que em prova, praticamente, os únicos que eu coloco o nome é até o 8 ali, ou o desenho. Não coloco assim 9, 10, até porque o 9 e 10 são bem difíceis de desenhar, então eu geralmente sou meio preguiçoso. Daí, nós temos ali triângulos, quadriláteros, pentágono, hexágono, até todos esses que não coloquei o S, né? Mas vocês entenderam. Todos vão terminar sempre com ágono. Por quê? Ágono é uma palavra, uma terminologia grega, ou do latim, não vou lembrar agora, acho que é do grego, que quer dizer justamente ângulo. Até quando a gente fala de gonos aqui, tá? Poli quer dizer vários, gonos quer dizer justamente ângulos. Então, esse ágono, ele quer dizer ângulo, que a gente está falando também. Então, penta seria 5, hexa 6, hepta 7, octa 8, ênea 9 e deca seria 10. O gonos, portanto, seria justamente os ângulos. Marco Antônio levantou a mão. Diga, Marco Antônio. Ô, senhor, vai Diga. estar no Igreja o vídeo? Todos eles sempre estarão no Eclésio. Vai ser colocado depois. Até quem já leu o Eclésio viu que eu escrevi, já deixei uns passos separadinhos ali para colocar ele. Beleza? Então, a partir disso, gente, dessa ideia... Oi, diga. É que deu uma travada aqui na minha internet, não deu para escutar nada. Ah, não, todo vídeo que a gente faz no Eclésio, para quem tem problema de conexão e que eu for fazer matéria nova, sempre vou colocar no Eclésio e no YouTube, tá? Qual que é a diferença de tu assistir? Primeiro, assistir é bom para poder ganhar a presença aqui. Segundo, ah, é interessante estar aqui para poder tirar as dúvidas pessoalmente, tirar as dúvidas por voz, etc. Ou até mesmo escrever no chat para quem é aquele mais tímido. Mas eu ia dizer uma coisa, fiquei lendo o chat ali. Então, Ai, nariz. O que a gente tem que entender é que estar aqui é extremamente importante para tirar dúvidas, principalmente entender ao vivo. Até porque daí tu não precisa perder um tempo, digamos assim, para depois tirar a sua dúvida com o professor. Não, já está tirando aqui na hora. Beleza? Ok. Tcharam. Tá, não falaram nada no chat, beleza. Só teve um pedido para me falar, explicar de novo o suplemento. Beleza. Polígonos, então, seriam mais ou menos isso. Daí eu vou ter que explicar para vocês uma coisa antes de explicar polígonos. Porque para poder entender, a gente vai ter que, né, ver umas coisas antes. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui, tá, um quadrilátero, ok? Eu pergunto para vocês, aqui vamos fazer vértice A, vértice B. Teve gente me perguntando, senhor, eu não sei o que fazer com aquelas letras que eram os vértices. Gente, vocês vão começar a ver muito que os vértices sempre vão ter letras, tá? Eu já sempre explicava para o sétimo, para o oitavo ano, para o sexto ano, lá na Santa Isabel, que com os vértices com nomes, etc. Então já estão mais acostumados, mas vai ter bastante letras, tá, nos vértices, então podem se acostumar. Eu pergunto para vocês, o que é uma diagonal? Ou melhor, vamos fazer uma outra pergunta. Quantas diagonais aqui tem nesse quadrilátero?
E aí? 4? 4? Ó, Ana Paula 4, João 4, Natan falou 4. Professor, a gente não falou, tinha um ponto de interrogação. Não. Professor, eu não sei se é 4, entendeu? Eu acho que é. E aí? Não tem problema errar. Vocês sabiam que quem erra geralmente tem a possibilidade de acertar mais? Ah, então 4, tá ligado? Não quer dizer que vai acertar, né? Mas tem a possibilidade. 2. Pois é, tá todo mundo equivocado. Nós temos uma diagonal. Por quê? O que é considerado diagonal? É considerado diagonal aquele formato que eu vou de um triângulo, de um vértice, até outro vértice e passa aqui, ok? Então a gente diz que isso aqui é uma diagonal. Se a gente fizesse uma para cá, tá? Também conseguiríamos, tá? Então, fazer duas diagonais, que seria as nossas diagonais, então, de quadriláteros. Ok? Então, quem colocou 2 ali acertou. Eu disse que, né, todo mundo errou, no caso, quem colocou 4. Que foi ali a Ana, e o João e o Natan. Pois é, eu não estou conseguindo identificar quem está fazendo sonzinho ali no microfone. Mas assim que É a identificar... Pérez. Ah, tem que ver daí. Então, eu tenho duas diagonais nesse caso. Mas como é que eu descubro quantas diagonais tem nos polígonos? Existe uma fórmula para isso, tá? Então, até se vocês procurarem na internet, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir qualquer coisa aqui. Abrir um Google. Eita, mandar mensagem no WhatsApp. Não quero mensagem no WhatsApp. Sai. Fórmula. Vocês podem procurar qualquer coisa assim, tá? Das diagonais de um polígono. Ô, Lana Cássia, me deixa em paz. Minha namorada, né, tá me atrapalhando, né? Então, a fórmula, tá? Ela é sempre dada assim. Ela vai estar aqui, ó. No Brasil Escola tem a explicação. Ela é dada por n vezes n menos 3, tudo dividido por 2, tá? Esse é o número de diagonais que nós temos. Ok? Então, nós teríamos essa fórmula aqui, ó. D diagonais é igual a n vezes n menos 3, tudo dividido por 2. Certo? Para que serve essa fórmula? Essa fórmula só serve para dizer quantas diagonais nós temos. E o que é esse n? Tá? O D é diagonais, mas o que é o n? O n é o número de lados. Quantos lados tem esse quadrilátero? 4, né? Se ele tem 4, quer dizer, então, que nós temos que colocar no lugar do n o número 4. Então, vamos lá. Se eu substituísse esse D, então, igual aqui a 4 vezes 4 menos 3. Então, no lugar do n, a gente coloca o número 4, né? E tudo dividido por 2. 4 menos 3 é 1. Daí, 4 vezes 1 vai dar 4. Então, ficaria 4 sobre 2. Quantas diagonais tem? 2. Justamente 2 diagonais. Beleza? Todo mundo entendeu o que é diagonal? Daí, deixa eu perguntar, então, quantas diagonais tem aqui no triângulo? Num triângulo, quantas diagonais tem?
sempre o n vai ser o número de lados. 1. Por que 1? Ô, senhor, olha lá o chat. Tô olhando. Levantou a mão errado. Beleza. Fiquei em silêncio esperando que alguém falasse alguma coisa. Tem 3 participantes que levantaram a mão, mas ninguém tá falando. Deixa eu falar isso. Fala. Então, N seria sempre o número de lados? Sim. Tipo, quadriláteros, daí... 4 lados. daí bota... Pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, assim por diante. Essa é a fórmula pra Descobrir diagonais. o... Tá, ok. Mas a gente não vai precisar dela, tá? Não precisa decorar ela. Não? Não. Ok. Ok? Acho que 1. Então, o que que faz ser uma diagonal? A diagonal é pegar um vértice, de um vértice, por exemplo, pegar esse aqui, tá? Pintar ele bem para ele aparecer. E dele, tentar fazer uma reta em direção a outro vértice, certo? Eu teria este vértice aqui num triângulo e eu teria este vértice aqui. Só que se eu faço uma reta dele para lá, não é exatamente o lado? Ou se eu faço dele para lá, não é exatamente o lado? Então, triângulos não têm diagonal. Então, ele é a única figura que não tem diagonal. Por quê? Porque é a base de tudo. Ele é o começo das diagonais, dá para se dizer assim. Por quê? Olha em quantas figuras a gente dividiu esse quadrilátero. A gente dividiu ele em 4 triângulos. E daí, ao dividir isso aqui em 4 triângulos, eu tenho justamente os quadriláteros, né, a divisão por diagonais. Então, essa fórmula que eu passei para vocês, ela não precisa decorar, tá? Isso aqui é só para mostrar o que é diagonal. Para eu poder dizer assim, quando a gente pegar agora um pentágono, ó, 5 lados, ok? Então, tem um pentágono de 5 lados. Vamos colocar um vértice aqui. Um vértice aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Beleza. O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer as diagonais desses vértices? Eu vou ter que pegar, por exemplo, esse vértice aqui, e eu vou ter que riscar ele até um outro vértice que não seja lado. Qual que não é lado? Bom, aqui, ó, esse aqui não está do lado, tá? Então, posso fechar aqui um triângulo. Então, se eu fizer para cá, ó, também eu tenho outro. Se eu pegar agora desse aqui, ó, eu posso fazer para cá. Se eu pegar desse aqui, eu posso fazer para cá. E se eu pegar desse aqui, eu posso fazer para cá. Opa. E formam uma estrelinha. Por isso que o pentágono e a estrela de 5 pontas, elas têm ligação. Tanto quanto o hexágono e a estrela daí de 6 pontos, etc., né? Que vai formando as figurinhas bonitinhas. Ok? Daí nós temos esse número de diagonais, tá? Que seria 1, 2, 3, 4, 5. Seriam 5 diagonais. Se a gente colocasse na fórmula, seria 5 menos 3, que é 2, vezes 5 dá 10. 10 dividido por 2 é 5, exatamente 5. Beleza? Tem gente que levantou a mão, fala aí. Eu não consigo ver os Ô, nomes. senhor, a gente já não tinha estudado esses negocinhos aí, tipo triângulo, quadrilátero, triângulo e tal. Sim, cada vez tu aumenta mais o que tu sabe sobre eles, né? Normal. Pentagrama, chamado de pentagrama. O João diz símbolo satânico. Não quer dizer que isso aqui, só porque seja símbolo satânico, a gente esteja falando disso, tá? Isso aqui é pentágono e forma uma estrela dentro dele, ponto. A Júlia falou, só que os lados deles já não estão em diagonal, os seus lados. Não. Os lados não são diagonal. Diagonal é de um ponto, de um vértice até outro, que não seja o seu lado, tá? Então, nós temos o lado, a diagonal é justamente o que não é lado,
ok? Uma linha que a gente não vai ser lado. Não tem ligação de pontos para formar diagonais. Seria mais ou menos isso. Tipo, não ser os vértices que estão do lado. Então, por exemplo, eu nunca vou fazer uma diagonal aqui, ó. Ou aqui. Por quê? Porque isso aqui não é diagonal, isso aqui é lado. Então, nos vértices que estão exatamente do lado, não forma diagonal. Tá? Então, essa é a primeira coisa para poder entender. Vou explicar de novo. Não é muito difícil, gente. Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. É muito simples. É só pegar um vértice. Vou pegar em azul agora, vou fazer diferente. Ó. Pega esse vértice aqui, vértice D. Onde que eu posso ligar ele que não seja os seus lados? Ó, aqui tem um lado, aqui eu tenho outro lado, não tem? Então, qual vértice que não é lado? Só o B, lá do outro lado. Então, eu posso ligar com o B, ó. Então, eu tenho uma diagonal. Se eu olhar para o outro, para esse aqui, para o C, eu posso ligar com quem? Ó, não posso ligar nem com D, nem com B, porque eles são lados do C. Portanto, eu posso ligar com A. Com A eu posso. Daí, se eu olhasse para o B, ó, o B eu só posso ligar com D. Já está ligado, então não preciso fazer diagonal. Se eu olhasse agora para o A só posso ligar então com C. Mesma coisa, vamos colocar aqui, ó, o A, B, C, D e E. Esse D ficou estranho. Então, o A eu só posso ligar com quem? O A eu não posso ligar nem com B, nem com E. Eu posso ligar com C e eu posso ligar com D. Tá? Então, isso são as diagonais. Para o B eu não posso ligar nem com A e nem com C, porque eles estão do lado. O B eu posso ligar então com E e o D. O C eu posso ligar com E e o A. O D eu posso ligar com A e o B. Então, eu nunca vou poder ligar com quem está do lado, gente. Só com quem estiver, que não seja o lado, no caso, né? Quem estiver mais afastado, digamos assim. Professor, Tá certo. eu cheguei atrasada. No final eu sempre faço a checagem da chamada. Então vamos lá. A, B, C, D e E, então é sempre o A só pode fazer diagonal aqui com o D, o A só pode fazer diagonal com C, o B só com E, o B só com D, o C aqui com A e o C com E. Então é sempre aqueles que não forem seus lados. Quem que são os lados? Ó, aqui do C é esses dois. Do D é esse aqui e esse aqui. E assim por diante, tá? Então não tem dificuldade. Não tem por que fazer qualquer tempestade, tá? Então isso é diagonais. Entendido que é diagonais, vou passar para frente. Agora a gente vai ver então a respeito dos polígonos. Então se eu pego essas diagonais, pronto. Eu vou pegar o mesmo pentágono ali, só que nesse caso, ao invés de fazer as diagonais, eu vou fazer as diagonais de um vértice só. Ok? Então eu vou pegar esse vértice aqui e eu vou fazer as diagonais dele. Vai ter 1, 2, beleza? Fechou então 3 triângulos. Daí foi o que eu falei na quarta-feira, quando a Júlia perguntou. Como é que vai ser então os quadriláteros? Ela perguntou. Eles vão ser sempre divididos em triângulos e cada triângulo sempre tem 180 graus. Quer dizer que qualquer pentágono que eu pegar um vértice e fizer as suas diagonais de um vértice só, eu vou dividir eles em triângulos e a somatório desses triângulos, por exemplo, aqui 180 mais 180 mais 180 vai dar um valor de 540. E eu posso fazer isso com qualquer um. Por exemplo, se eu fizer um hexágono, vocês vão achar ridículos meus desenhos, porque né, eu não sou o melhor desenhista do mundo. Melhor desenheiro, como eu gosto de dizer. Acho que vocês podem perceber, né? Que eu não sou o melhor desenheiro. O que a gente faz?
escolhe um vértice. Sei lá, vamos escolher esse daqui. Vamos fazer as diagonais dele. Onde que a gente pode fazer as diagonais? Bom, aqui não é lado, então eu posso fazer. Aqui não é lado, então eu posso fazer. E aqui não é lado. Formou quantos triângulos? Ah, senhor, formou 4 triângulos. Nós temos aqui, então, 180. Nós temos aqui, 180. Nós temos aqui, também, 180. E, por fim, nós temos aqui, 180 graus. Todos eles 180. Então, 4 180 vai dar um valor de 720. Tá, mas então eu vou ter que ficar somando 180? Não, existe uma fórmula para isso. E essa fórmula, sim, essa vocês vão ter que decorar, porque cai em vestibular, para vocês terem ideia. E, principalmente, cai no ano que vem. Vai precisar dessa fórmula no ano que vem. Que fórmula é essa? N menos 2 vezes 180 graus. Isso aqui é igual a soma dos ângulos internos. Então, é o psi. A soma dos ângulos internos é exatamente n menos 2 vezes 180 graus. Então, tu vai dar um polígono. E aí, a gente vai dividir ele e somar os graus? Não necessariamente. No caso, tu não vai precisar saber quanto que é esse 720, ou então, quanto que é o 540, através desse formato. Onde que tu pode descobrir qual que é esse valor de 720 ou desse 540? Só fazendo a fórmula. Tá? Se tu fizer a fórmula, o resto vai de boas. Por exemplo, então, vamos checar se é verdade. Eu quero fazer a soma dos ângulos internos de 5 lados, lá do pentágono. Bom, 5 lados, n é o número de lados, então vai ficar 5 menos 2 vezes 180 graus. 5 menos 2 é quanto? 3. 3, então, vezes 180 graus vai dar 540. Então, tu vai fazer com essa fórmula, sempre vai descobrir quanto que vale os ângulos. Se eu te perguntar, meu querido, na prova aqui tem uma questão que eu quero saber quantos graus é a soma, né? Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 24 lados. Aí tu pode dizer, senhor, 24 lados é muita coisa. Daí tu faz a fórmula, ó. 24 menos 2 vezes 180. 24 menos 2 é 22. Vezes 180. 11 vezes 180 seria... calma aí. 1, 0, 8, 9. 1980. Multiplica isso aqui por 2. Vai dar 3.960. Então, a soma dos ângulos internos de 24 lados é 3.960 graus. Aparece aqui, chat. Vamos ver. O senhor vai postar no teu canal? Sempre. O senhor pode repetir? Posso. Senhor, ali nas figuras geométricas, por exemplo, naquele que deu 720, existem 2 pontos. Um acima daquele que tu marcou, né? E outro abaixo. Mas por que o senhor não marcou eles para ligar até os vértices? Tu diz esses pontos daqui, ó. Esse daqui, os vértices. Tá? Eu ligo só esse, como sendo diagonal, só esse e só esse. Por que são só esses os que eu ligo para fazer diagonais? Porque eles não são lados. Esse aqui é lado
e esse aqui é lado, Arthur. Tá? Então, os lados não vão fazer diagonais, porque eles já são lados. Então, lados não são diagonais. Tá parecendo que tem uma mensagem no chat, mas não tinha. Já tinha lido todos. Então, vou repetir. A fórmula é dada por n menos 2 vezes 180 graus. A partir dessa fórmula, nós conseguimos, então, descobrir quanto é o valor dos ângulos internos. Tá? Então, por exemplo, me digam um número de polígono. Aí, a primeira pessoa que falar, a gente faz. Pode ser por áudio ou por escrever, tanto faz. 12, beleza. Então, eu quero fazer a soma dos ângulos internos de um polígono de 12 lados. Como que eu vou fazer? 12 menos 2 vezes 180. Então, se eu quero fazer a soma dos ângulos internos, vou fazer 12 menos 2 é 10. 10 vezes 180, o João deu sorte, pegou um bem facinho, né? Vai dar exatamente 1.800 graus. Então, é a coisa mais simples, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer com essa informação? Obviamente, já digo para vocês que na prova eu coloco no máximo, né, já falei isso e repito, até 8 lados. Eu não coloco mais que isso, ok? Não coloco mais que 8 lados. Então, eu vou fazer aqui uns 6 lados, que eu estava fazendo antes. Ok? Digamos que eu tenha um hexágono, portanto. Fala, Vitor, enquanto eu desenho. Agora que tu falou em prova, como é que ficou a questão de provas aqui A gente que vai fazer tá em por casa, tá? escrever prova a princípio. Mas tem que instalar algum aplicativo, como é que é? CPB Ou Prova é um aplicativo, sim. Eu não sei como é que vai fazer, mas dá para fazer pela internet, pela própria internet dá, pelo computador, quem tiver computador. Então, Professor, Não, é só a pra fórmula sempre vai matemática, ser né? essa. que? A fórmula? Sempre essa, não muda. É a soma dos ângulos internos de um polígono é sempre dado por essa fórmula. N menos 2 vezes 180. Eu já explico o porquê da fórmula. Na verdade, eu já posso explicar agora. Por que é N menos 2 vezes 180? Eu já falei. Porque nós temos 3 triângulos. Ó, 3 num pentágono. 4 num hexágono. Falhou a memória. Então, vai ser sempre menos 2. Perceba. Não é menos 2 a fórmula? Por que é menos 2? Porque quantos lados tem um hexágono? 6. E quantos triângulos dentro dele, então, formados por uma diagonal, pelas diagonais, né, de um vértice, são exatamente 4. Então, é 6 menos 2. Deixa eu fechar isso aqui que abriu. Então, 6 menos 2. Mas por que o menos 2, professor? Não consigo entender. Pensa assim, o triângulo, ele tem quantos lados? 3, ele não tem? Portanto, esses lados, quantos deles não são sempre diagonais? Esse nunca é diagonal. Opa, falhou a cor. Tá? Esse aqui não é diagonal porque é lado. E esse aqui também não é diagonal porque é lado. Essa cor não ficou muito boa para poder enxergar. Vou fazer com verde. Então, eu sempre vou ter dois lados que não são diagonais. Ó, este lado e este lado. Então, se eu estou olhando o lado vértice, ó, eu não tenho exatamente esse aqui, não sendo diagonal. Então, por isso que eu subtraio 2, porque sempre 2 não vão ser diagonais. Então, por isso da fórmula, vai ser o número de lados menos 2 lados, que não são diagonais, vezes 180 graus. Tá? Então, esse é o porquê da fórmula. E para os ângulos externos tem fórmula também? Os ângulos externos é sempre a mesma coisa, Júlia. É como eu expliquei na última aula. Tá? Então vamos voltar para cá. Já posso falar de ângulos externos também aqui, tem importância. Digamos então que eu tenha os seguintes valores. Aqui
aqui, 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 aqui e aqui. Sei lá, vou colocar um valor X aqui, daí eu tenho um valor aqui, eu vou colocar graus aqui, gente, bem exatos, mas nem sempre pode ser tão exatos assim, tá? Vou colocar exatos só pra gente trabalhar mais facilidade. Vou colocar 100 graus aqui, daí aqui eu vou colocar 110. Esse aqui eu vou colocar 130 graus. Esse aqui eu vou colocar 140 graus. E esse aqui, por fim, eu vou colocar 120 graus. Ok? O que eu tenho que entender? Um hexágono tem quantos lados? 6, não tem? Então, se ele tem 6 lados, se a gente fizer a fórmula, vai ser 6 menos 2 vezes 180. Fazendo a fórmula, então, da soma dos ângulos internos de 6 lados, vai ser 4 vezes 180. Portanto, a fórmula nos dá o quê? Que isso aqui é igual a 720. Beleza, descobri que isso aqui é 720. O que eu faço com isso? Ainda não dá para descobrir o x, professor. A gente tem que fazer... Não pegava antes o triângulo, por exemplo, e subtraía dele os valores? A gente vai escrever mais ou menos assim. Vou colocar com laranjinha agora. Se isso tudo é igual a 720, então eu vou escrever tudo isso aqui é igual a 720 graus. Daí eu vou colocar todos os ângulos ali. Eu baixei demais, daí não dá para ver os ângulos, né? Cabeção. Vamos colocar ali, ó. Oi, Oi. falou cabeção, cheguei. Ah, bom. Então, vai ser 100 graus, mais 110 graus, mais 130 graus, mais 120 graus, e não vai dar espaço aqui, mais o x, vou fazer lá na esquerda agora, mais 140 graus. Então, coloquei todos eles, beleza? Todos eles somados. Se eu somar só os números, então vamos somar 140 mais 100, 240. Mais 110, 350. Mais 130, 480. Mais 120, vai dar exatamente 600. Então, nós teremos 600 graus mais x igual a 720. Tá? Parecido com um dos triângulos, parecido com o suplemento, parecido com tudo, porque tudo é parecido nessa matéria. A única coisa que a gente vai precisar saber de novo para polígonos é aquela fórmula, tá? Não tem muita coisa diferente, não. E daí a gente terminando isso aqui, passa os 600 para o outro lado, já que ele está fazendo mais, passa para o outro lado fazendo menos, então x vai ser igual a 720. Passou para o outro lado os 600, opa, vou fazer uma curvinha. Para o outro lado, fazendo a operação de menos, né, 600 graus. Então, menos 600 graus, vamos colocar aqui. Qual que vai ser o valor de x? X vai ser igual a 120 graus. Ok? Deixa eu dar uma olhada no chat, quem está falando. Tua aula até às 10? Não, a minha aula até às 9, até agora. Só não entendi muito bem aqueles triângulos que tinham um grau diferente, tipo 3x. Não entendi como resolver eles. Tum, 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 tum. Onde saiu 600? Somar 140 mais 100 mais 110 mais 130 mais 120. Tudo isso aqui dá 600. Ok? Então, esse x igual a 120 é uma forma, então, de resolver. Daí a Rafa perguntou, não entendi aquele lá com os x, né? Então, vou fazer aqui para baixo esse praticamente último exemplo. Vamos fazer um pentágono agora. Não, na verdade, fazer um octógono.
Tá? Octógono, 8 lados. 8 lados é como? Bom, se tu fizer a fórmula, S igual a 8, então 8 menos 2 vezes 180. Eu já vou cortar um pouco no serviço, fazer um pouco mais rápido, 6 vezes 180. 3 vezes 2, desculpa, 3 vezes 2 é o 6, né? Então, o S8, a soma dos ângulos internos dele seria exatamente 3 vezes 180 daria 540. 540 vezes 2 dá 1080. Tá? Então, vai ser 1080. Quer dizer que todos esses ângulos têm que dar 1080. Mas digamos que eu tenha cada ângulo aqui, vou escrever agora. Então, ângulo, ângulo, ângulo. Digamos que aqui seja 2x, aqui seja x, aqui seja 3x, aqui seja x, aqui x, aqui x, aqui 2x, e aqui, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos colocar mais um. Então, eu tenho 12x, certo, Rafa? Você perguntou dos x. Como que a gente faz, então? Eu teria que somar todos eles. Não vou escrever todos eles, a gente já somou, já viu que tem 12x. E igualar quem? A 1080, que é o nosso valor dos ângulos internos, a soma total. Aí a gente só isola 12, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual, então, portanto, a 1080 dividido por 12, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu abrir a calculadora. Então, 1080 dividido por 12, exatamente 90 graus. Na aula não se usa calculadora. Para a gente não perder tempo, a gente usa. Não, não pode usar o celular também, então não poderia assistir. É verdade. Nossa, na aula não pode ter recreio na aula. Não, peraí, quê? Ok? Então, fechou, x é igual a 90 graus. Então, eu posso descobrir, gente, qualquer valor aqui. Obviamente, esse desenho não estaria no formato de x igual a 90 graus, mas é para vocês terem uma pequena ideia daquilo que eu posso fazer e juntar a pergunta da Rafa com o conteúdo de agora. Então, o que vocês têm que saber para essa matéria? Primeiro, essa fórmula aqui, deixa eu marcar ela para vocês verem e gravarem, tá? Então, não, eu queria o rosinha, volta. Que o rosinha chama atenção. Então, a fórmula sempre da soma dos ângulos internos, psi, é igual a n menos 2 vezes 180. Então, psi é igual a n menos 2 vezes 180. Tá? Eu gosto de dizer que é a fórmula do psi, ok? Para decorar, é bom dizer assim, porque daí tu põe na tua cabeça, tu brinca com ela e daí isso vai ficando gravado na tua cabeça, né? Sai, corre. Beleza? Então, uma das coisas que eu posso já antecipar para vocês é os valores de cada um. Triângulos, hexágonos, e cada um deles, eles vão ser sempre os mesmos. Isso é que nos remete, então, a uma coisa interessante. Se eles serão sempre os mesmos, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui também, a gente pode entender uma coisa. Triângulos sempre serão 180 graus, porque tem gente que prefere decorar, né? Não prefere saber a fórmula, prefere decorar. Então, cada um é cada um. Eu aconselho, porque tem questão no Enem que eles colocam com 20 e poucos lados. Eu já vi várias vezes. Mas os básicos, tu pode decorar, realmente. Esse aqui sempre vai ser 540. Hexágono vai ser sempre 720. Heptágono vai ser sempre 900. Octógono vai ser sempre 1080. Octágono. Depois, o próximo, o eneágono vai ser sempre 1260. E, por fim, o decágono, que é os 10 lados, vai ser sempre 180 mais aqui, vai dar 80, daria 1340, então 1440.
Ok? Esses daqui são os normais, e eu digo que só até aqui, só até o 8 é o que eu uso na prova. Então, esses daqui são os importantes. Ok? Esses daqui são os importantes para fazer aquelas contas. Se eu perguntar, tem um polígono de 20 e tantos lados, quer dizer que tu não vai precisar fazer isso aqui, ó, do x. Eu só quero que tu me dê o valor disso aqui, do ângulo total. Eu só quero isso aqui. Ok? Ficou claro para todo mundo? Uma última coisa que eu vou explicar e a gente termina isso aqui é o que é ângulo regular. Você já deve ter ouvido isso de outros professores, porque é explicado desde o 6º ano. Polígonos regulares, tá? O que é ser regular? Quem é que sabe? Vamos ver. Todos os lados iguais. Não só os lados, ok? Mas também todos os ângulos iguais. Ok? Então, todos os lados, consequentemente, todos os ângulos são iguais. Exemplo, triângulos. Qual que é o nome do polígono regular que tem 3 lados? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Vamos ver. Vamos ver se no chat alguém mandou. De 3 lados, como é que é o nome? Triângulo. A correção dos exercícios da aula passada vai estar no YouTube. Segunda-feira, Júlia, a correção vai estar no E-Class, mas eu vou colocar no fim de semana a correção, sim. Professor, você vai colocar no YouTube sempre. 3 lados, qual que é o nome, gente? Triângulo? Tá, triângulo, mas qual, né? Triângulo equilátero. É o chamado de equilátero. Então, quando eles são regulares, eles vão ter todos os lados iguais, portanto, o triângulo ele é chamado de equilátero. O de 4 lados, quadrilátero, é chamado de quadrado. E a partir disso, é chamado de normal, pentágono regular, hexágono regular, tá? Então, hexágono regular e assim por diante. Os únicos diferentões são esses dois aí. Então, hexágono regular, etc. Que é o triângulo equilátero e o quadrado. E o que é importante? Por que é importante a gente saber? Porque eu posso descobrir quanto que é o valor deles. Porque esse aqui não é sempre 180, então é 180 dividido por 3. Então, isso aqui vai ser sempre 60 graus. Todos os ângulos vão ser 60. Do quadrado, todos os ângulos vão ser 180 dividido por 4. Ou, 180 não, né? Hard. 360. Dividido por 4. Que sempre vai ser 90 graus. E assim por diante. Ou seja, regular é esse aqui, ó. Pegar isso aqui, a soma desses ângulos, pegar a soma desses ângulos e dividir por n. Pegar isso aqui, dividir por n. Isso aqui, dividir por n. Dividir por n e assim por diante, tá? Então, existe uma fórmula para isso. Professor, outra fórmula. Não. Tá vendo essa fórmula aqui? Essa é a fórmula da soma dos ângulos internos. Quando eu estiver falando de regular, portanto, ele vai ter uma fórmula específica, que é o ângulo interno, é só o I. Que é a mesma fórmula, n menos 2 vezes 180, com uma única diferença. Divide por n. Então, nós temos a fórmula do psi e nós temos a fórmula do I. Ok? O psi é quando eu estou somando tudo. O I é quando eu estou falando só de um ângulo interno de um polígono regular, tá? Vou tirar o zoom aqui para poder vocês verem. Quem quiser tirar print, etc., eu posso mandar essa imagem no grupo, caso vocês tenham
a intenção, né, queiram isso, eu posso mandar essa imagem que eu salvo em JPEG, fica bem bonitinho para vocês, porque ela tem uma qualidade gigantesca. Eu faço em vários pixels aqui, mais de 4.000 pixels, para poder vocês terem uma qualidade boa. Beleza? Isósceles quer dizer que ele tem dois lados iguais, Arthur. Isósceles é quando eles têm dois lados iguais. Belezura? Era isso então por hoje, gente. Espero que vocês tenham aprendido e visto aí bastante coisa. Chamada, senhor. Calma, estou terminando aqui. Daí eu vou passar para vocês essa foto. Passo essa foto aí. Para vocês terem ela e poder tirar as dúvidas. E vai estar no YouTube também o vídeo. Belezura?